Iniciando a demonstração prática, nós vamos mostrar nessa parte como que obtínhamos as dimensões diretamente dos desenhos, visto que, devido ao fato de estarmos trabalhando com projetos avançados, nem sempre nós tínhamos os desenhos das peças e mesmo que nós os tivéssemos, muitas dimensões não estavam cotadas. Para isso, nós tínhamos que ter réguas adequadas e o mercado não oferecia réguas adequadas para o trabalho que nós fazíamos. Então era muito comum, na própria chapelonaria, nós construirmos as nossas próprias réguas. Então essa daqui é uma régua que eu construí, usando os fundamentos de construção de uma chapelona e fiz a traçagem das dimensões usando os blocos padrões. E também eu fiz esse esquadro com o mesmo critério, que basicamente eram os dois instrumentos bastante utilizados e de uma precisão bastante acentuada para a época. Bom, de posse dessa régua, nós vamos até o desenho. No caso aqui eu tenho um desenho que foi feito numa coca reduzida de 1x4 e aí nós temos um corte na coordenada 1500. E esse corte na coordenada 1500 nós precisaríamos tirar uma dimensão tanto em Z quanto em Y. No sistema cartesiano, que é o que nós estamos retratando nesse vídeo, as dimensões elas eram dadas exatamente nos vértices. Então, primeiramente, para obter essa dimensão, nós tínhamos que checar a distância entre as coordenadas. Então, nós vamos verificar aqui que essa coordenada que deveria ser 25 milímetros, pela escala 1x4, está exatamente com 26. Logo, teremos que fazer uma correção. E aí, nós vamos aqui tirar essa primeira dimensão em Y. E essa dimensão em Y, nós observamos aqui que ela está com 9,2. E aproveitando também, eu já tiro a dimensão em Z. E a dimensão em Z, ela está exatamente com 4,9. Bom, a partir de nós termos tirado essas dimensões, nós fazíamos em blocos de rascunho as contas. As pessoas mais antigas, elas usavam réguas de cálculo, porque nós não tínhamos calculadora nessa época. Mas era muito comum, quem não tem essa experiência de usar regra de cálculo, fazer as contas à mão. Então eu vou reproduzir aqui as contas. Então nós temos aqui o valor de 26, que equivale a 100 milímetros. Como nós estamos falando em Y, nós obtivemos 9,2, que equivale a X. Então X é igual a 9,2 vezes 100, dividido exatamente por 26. Então X é igual a 920 dividido por 26. E aí temos que fazer bem de uma maneira tradicional aritmética. Então era 920 dividido por 26. Fazendo-se essa conta aqui, nós temos como resultado 35,4. Isso para a cota em Y. Para a cota em Z, fazendo-se o mesmo procedimento, nós tínhamos um valor de 4,9, nós chegaríamos a um valor de 18,8. Nós sempre aproximávamos, né? A aproximação era de uma casa e fazíamos um arredondamento. Então nós temos as cotas aqui. Aí nós temos que transferir esses valores para a nossa planilha de resultados. Então nós temos aqui exatamente o valor da cota Y, o valor da cota X, que é 1.500, então nós temos aqui um valor de 1.500, e aí nós temos que tirar o valor da cota em Y. Como eu tenho aqui a cota 600, então o valor da cota em Y será 635,4, que eu estou colocando aqui nesse relatório dimensional. E aí nós temos que tirar o valor também da cota em Z. Como eu estou aqui na coordenada 1.100, então nós temos um valor corrigido de 1.118,8. Então fizemos isso. E faríamos isso para todos os pontos que precisassem ser verificados, controlados ou traçados. Bom, uma outra situação que nós tínhamos, que era muito comum, já que fazíamos chapelonas, era exatamente tirar as dimensões de uma região curva, que era a situação do dia a dia, visto que o desenho nós não tínhamos essas cotas. Então o que nós fazíamos? Baseado no tipo de curva,
nós definimos quantos pontos precisávamos tirar. Vamos imaginar que nesse caso eu vou tirar 5 pontos dentro de uma cota de 100 milímetros. Então eu dividi aqui em 5 partes, na escala 1 por 1 seria 20 milímetros. Então faço um aqui, divido em 5. Depois, usando-se os esquadros de 30 e de 45 graus, nós fazíamos o alinhamento aqui, fazíamos a traçagem e obtínhamos o ponto a ser obtido a dimensão através da régua conforme eu mostrei. Então nós temos aqui, e aí nós tiraríamos os valores tanto em x quanto em y quanto em z, dependendo da coordenada que estivermos trabalhando. E aí esses valores aqui eles eram transferidos para a traçagem da chapelona, ou dependendo do caso até para o controle dimensional que nós viéssemos a fazer. Então essa exatamente era a forma como nós trabalhávamos. Algumas recomendações adicionais. Primeiro, nós falamos da escala da nossa régua, que ela tem a resolução de 1 milímetro, ou seja, a gente consegue medir valores de 1 em 1 milímetro. Só que nós falamos aqui no desenho que esses valores, o valor encontrado, por exemplo, foi exatamente de 9,2. Como é que nós chegávamos em 9,2 se ele só mede 1 milímetro? Isso era uma aproximação que nós fazíamos, ou seja, dentro do conceito de aproximações sucessivas, chegávamos nesse valor de uma forma visual. Todos esses valores, eles eram conferidos por um inspetor da qualidade, que sempre era uma pessoa com bastante experiência, e aí ele acompanhava exatamente a obtenção dessas dimensões do desenho, assim como a aplicação nas peças, tanto quanto a traçagem, tanto quanto a controle. Então essa é a primeira observação. Uma segunda observação, eu já disse, mas eu reforço, vindo um pouquinho da década de 50 para 60 até um pouco quase 70, se usava bastante régua de cálculo. E somente em 1974 é que a maquininha de calcular ela apareceu na prática, eu me lembro lá na Volkswagen. Então facilitou bastante todos esses nossos cálculos, principalmente os cálculos de trigonometria. Uma outra questão muito importante é que nessa época não existia preocupação na questão de MSA, ou seja, avaliar o sistema de medição. Então dá para se perceber que nós tínhamos vários erros, desde a obtenção da dimensão do desenho até a aplicação na peça. Tá? E conforme também eu mostrei, existia mais um erro, que era exatamente alguns referenciais não definidos, isso eu mostrei no vídeo 1. Um outro ponto muito importante, também aqui no desenho, quando eu falei das chapelonas, é que algumas vezes o desenho não mostrava vistas ou cortes que nós precisávamos. E aí nós tínhamos que, usando os conceitos de geometria descritiva, fazer vários rebatimentos até ter as dimensões em verdadeira grandeza para podermos fazer as dimensões. Finalmente, eu agradeço muito a uma pessoa, que é o senhor Antônio, não me lembro mais do sobrenome dele. Nessa época, aos 17 anos, eu já tinha uma experiência bastante grande, porque eu estava trabalhando há quase 4 anos em metrologia na parte de carroceria, e ele era da inspeção da qualidade. Ele nasceu na Itália, trabalhou na indústria automobilística italiana, e quando a Volkswagen veio para o Brasil, ele começou a trabalhar na Volkswagen. Então eu tinha por volta de 17, ele já tinha aproximadamente 60 anos. Ele tinha uma experiência muito grande, ele me ensinou bastante, eu sou muito grato por isso. E aí ele contava exatamente o passado da indústria automobilística, que ele acompanhou desde a década de 40 até hoje. Então a forma como nós fazíamos, que eu estou demonstrando aqui no vídeo, era exatamente feita desde 1940, desde os primórdios da indústria automotiva, depois do modelo T. Então realmente isso que nós estamos gravando é uma coisa bastante significativa e retrata um passado de como era o trabalho no sistema cartesiano, sem GDT, e usando os recursos que nós tínhamos na época. E esses recursos, eles eram mais escassos na parte da metrologia de carroceria, mas eles não eram escassos, eles eram bastante robustos quando nós falávamos na parte de motores, medição de peças rígidas. Então realmente você tinha recursos bastante sofisticados e apropriados para as exigências da época. Nessa parte do vídeo nós vamos mostrar como eram feitas as medições, as traçagens na carroceria, utilizando traçadores de altura, que aqui eu tenho um traçador de altura ou um graninho
como era conhecido na época, visto que nós não tínhamos as máquinas tridimensionais. Então aqui eu reconstruí um desempenho que no vídeo 1 nós mostramos que ele é de ferro fundido. Então esse desempenho aqui, ele tem aproximadamente de 8 a 10 metros de comprimento e de 4 a 6 metros de largura, para que nós pudéssemos colocar o cabo. O desempenho, ele tinha os rasgos, onde nós colocávamos as chavetas, então nós tínhamos as coordenadas de 200 milímetros, tanto nessa direção, quanto nessa direção aqui, que estão representando por linhas. Eu coloquei essas guias de alumínio exatamente para representar a chaveta, de modo que nós possamos fazer as movimentações aqui, guiadas. Também nós tínhamos alguns insertos que eram exatamente os guias para nós fazermos alinhamentos ou determinar origens para as medições ou as traçagens necessárias. Então, alguns carros nós tínhamos uma plataforma para posicionamento e outros não. Então aqui eu vou representar exatamente uma plataforma para o posicionamento de um carro. Então nós colocamos essa plataforma, que ela já está guiada, e nós temos aqui um ponto onde exatamente ele está alinhado, de forma que nós possamos avançar nas medições. Aí nós posicionamos o carro, então esse carro é posicionado nos pontos referenciados. Então nós temos aqui um posicionamento desse carro, aqui, tá? E a partir daí começa-se os serviços de traçagem e medição. Então como é que isso era feito? Nós tínhamos cantoneiras de ferro fundido, cantoneiras de aproximadamente 2 metros de altura. Essas cantoneiras pesavam aproximadamente 500 kg, então elas eram movimentadas com empilhadeiras, com um guincho na ponta, porque era muito pesado. Então essas cantoneiras, elas eram posicionadas exatamente nos locais onde nós iríamos fazer as medições ou as traçagens. Então eram encostadas nas chavetas aqui, e utilizando-se grampo sargento, nós fazíamos exatamente as fixações. Eu vou colocar do lado de cá, até para simular uma medição, né, um trabalho nessa direção aqui em Y, do eixo Y. Aqui nós temos uma segunda cantoneira, que eu vou colocar do lado de cá. Então, se nós precisássemos fazer uma medição na direção X, nós posicionaríamos ela aqui. Se nós precisarmos fazer uma medição na direção Y, nós colocaríamos exatamente aqui. Então eu vou colocar essa cantoneira aqui nessa posição para fazermos uma medição. Então tinha que se tomar um cuidado muito grande. Gastava-se um tempo, quase meia hora, para colocar uma cantoneira na posição, fixar todinho. E aí nós pegamos exatamente o nosso traçador de altura, o nosso graminho. E vale ressaltar o seguinte, nós tínhamos que utilizar um graminho, no caso aqui mais crítico, de 2 metros de altura. Então eram graminhos pesados e normalmente até 4 pessoas, seja, o recomendado era 4 pessoas, estarem aqui segurando a base do graminho, fazendo a movimentação. E uma quinta pessoa estava exatamente cuidando da parte da ponta. Então precisava existir um sincronismo muito grande para eliminar todo e qualquer tipo de dispersão, de variação durante a medição. Então nós tínhamos pessoas trabalhando aqui e aí outra pessoa lá na extremidade, né, na ponta, fazendo exatamente as medições ou as traçagens. Tá? Então era um trabalho muito interessante. Até era uma festa quando nós tínhamos que fazer isso, porque muitas pessoas estavam envolvidas nesse trabalho aqui. Se nós precisarmos mudar de direção, então eu vou agora medir na direção do eixo em X, então nós teríamos que colocar novamente a cantoneira para o lado de cá, fixarmos, não é isso? Na posição. Essas cantoneiras tinham aproximadamente 2 metros de altura e 600 milímetros de largura, então ela não tinha um avanço muito grande. Então agora que nós colocamos a cantoneira, ok? Para medir. Claro, se eu tivesse dimensões menores, o graminho poderia ser menor e menos pessoas estariam utilizando. Então aqui eu tinha a possibilidade de medir tanto na direção do eixo X quanto na direção do eixo Y. Em relação à altura, na Potem Z, dependendo do caso, nós já medíamos diretamente da base do desempenho ou utilizávamos alguns blocos paralelos de 200 milímetros, 400 milímetros até 600 milímetros para termos uma compensação de altura. Então nós poderíamos trabalhar
Com isso nós teríamos possibilidade de utilizar graminhos menores, que eram menos pesados. Então essa, na verdade, era a forma que nós utilizávamos para medir ou traçar carrocerias ou outras peças grandes sem a utilização, né, porque não existia na época, das máquinas tridimensionais. Nessa parte do vídeo eu vou mostrar a vocês como é que nós fazíamos medições aproximadas utilizando réguas ou escalas metálicas, né, que poderiam variar até 2 metros de comprimento ou até a trena, para tirarmos medições aproximadas ou até fazermos pré-alinhamento. Então nós tínhamos aqui as cantoneiras, conforme vimos anteriormente, e aí nós precisávamos tirar uma medida nesse lado aqui e também do outro lado. Então nós podíamos fazer um alinhamento aqui. Essa medição, ela precisava ser feita com bastante cuidado para nós não termos erros, né? Perdas devido a questões de seno, cosseno, ou seja, de inclinação. Então nós tínhamos até duas, dependendo do tamanho da escala, 2 pessoas segurando a escala e uma terceira pessoa segurando o nível para que as medições fossem exatamente paralelas. Então tínhamos um nível aqui e uma outra pessoa olhando exatamente o ponto aqui. Então isso, se fosse um caso de alinhamento, um pré-alinhamento, faríamos de um lado e do outro lado. E aí nós poderíamos fazer o ajuste da carroceria ou até uma dimensão. Porque em alguns casos, principalmente no começo da produção, podiam ter variações de até 10 milímetros de um lado para o outro. Então a régua era suficiente para nós termos essa constatação. Também, no caso de nós não termos a régua ou outra forma, utilizávamos até a trena. Então a trena, novamente, alguém segurando a trena, um segurando aqui na ponta da trena, outro segurando aqui na extremidade, e uma pessoa verificando, e uma outra com o nível, exatamente para que nós não tivéssemos esse erro aqui de inclinação. Tá? Então esse era um outro recurso utilizado para nós fazermos as medições. Eles não eram mandatórios, eles eram auxiliares, mas eles eram muito mais rápidos do que utilizarmos o traçador de altura e tínhamos uma flexibilidade muito maior. Nessa parte do vídeo, nós vamos retratar um momento histórico na medição de carrocerias. Isso está por volta de 1984. Então nós estamos aposentando exatamente essas cantoneiras, que eram bastante dificultosas a medição. Estamos também aposentando o traçador de altura para as medições, conforme nós mostramos anteriormente. E agora está entrando em cena exatamente as máquinas tridimensionais XYZ. Essas máquinas tridimensionais, ao contrário das medições que foram mostradas anteriormente, elas são operadas apenas por uma pessoa. Então nós temos aqui o carrinho guiado nas guias do desempenho, na chaveta. Então ele tem uma movimentação tanto nessa direção quanto nessa direção aqui. E essas máquinas tridimensionais, elas têm uma medição nessa direção aqui, ou seja, em Z, quanto também ela tem uma medição aqui nessa direção que estamos fazendo. E essa medição ela pode ser feita tanto aqui nessa cota, nós temos a ponta, então estamos mostrando a ponta aqui, por exemplo, tá? Quanto nós poderíamos fazer uma medição usando essa outra ponta aqui, que eu adaptei, tá? Então, ou seja, a flexibilidade foi muito maior. Então ganhou-se muito em tempo, ganhou-se muito em qualidade de medição, diminuindo vários erros que nós tínhamos anteriormente. E essa foi o que eu considero, desde da produção do primeiro automóvel, do meado do século XX, tá? Até 1984, na questão das medições da metrologia automotiva, principalmente no tocante à carroceria. Nessa parte do vídeo eu vou mostrar como é que nós fazíamos os vértices nas partes curvas das peças. Vocês se lembram que no início eu disse que todas as medições elas não eram nas superfícies, elas eram nos vértices. Então, por exemplo, nós temos aqui uma peça com um raio
Tá? Então nós temos uma superfície aqui, nós temos uma outra superfície aqui. Só que as medições do sistema cartesiano, elas não são nas superfícies, elas eram exatamente em termos de localização nos vértices. Então nós temos que construir esses vértices. E aqui eu tenho já um exemplo dessa mesma peça com esse vértice construído. Então para cada região que nós tirávamos um ponto, conforme eu mostrei até no vídeo 1, nós temos que construir esse vértice aqui. E como é que nós fazemos exatamente esse vértice? Nós tínhamos uma massa, que é a massa de plastilina. Essa massa ficava, tínhamos em bastante quantidade, ficava nos desempenos, né? E até contando um pouquinho da história, precisava se tomar um cuidado, porque algumas pessoas, para sacanear o colega, eles colocavam uma tinta Sibirós, encobria a massa, e alguém chegava lá e pegava a massa e sujava toda a mão, então era uma gozação muito grande. Mas voltando aqui à explicação, vamos supor que nós tenhamos que fazer uma medição exatamente desse vértice aqui. E aí eu tenho que construir esse canto vivo. Então nós pegamos a massa de plastilina e aí nós vamos modelar exatamente essa parte aqui. Então aqui nós tínhamos umas chapinhas bem apropriadas. Aqui eu não tenho mais essa chapinha, mas eu estou simulando com essa espátula. Tá? Então nós vamos construindo exatamente esse vértice aqui. Tá? Tirando um pouquinho de material aqui, não é isso? A massa às vezes soltava, tá? Nesse caso aqui ela solta. Tá? Então nós vamos exatamente construindo esse vértice aqui, né? Tirando as massas, as partes aqui. Era bastante trabalhoso, ou seja, também se investia um tempo muito grande nisso. Hoje com o GDT isso não existe mais, sabe? Porque todas as medições são em superfícies, e aí nós tínhamos que ficarmos exatamente ajustando, né? Para ganhar questões de ganhar tempo, eu vou mostrar uma peça que eu já tenho isso pronto. Então nós temos aqui exatamente esse vértice construído, onde todas as medições serão feitas exatamente nessa linha. Então precisaria tomar cuidado de fazer a linha bem reta, né? Para que você pudesse bater pontos e fazer exatamente as verificações. Eu vou tomar como referência esses pontos aqui de partida para outras traçagens ou marcações. Então vamos imaginar o seguinte, que eu precisasse, a partir desse ponto, determinar a localização desses furos. Então qualquer variação que eu tivesse aqui, poderia influenciar aqui nessa localização dos furos. Então essa é a forma que nós tínhamos para a construção desses vértices, que eram muito importantes, porque todas as medidas eram tiradas do desenho a partir deles, e todas as verificações dimensionais ou traçagens também eram determinadas a partir deles. Nessa parte do vídeo eu vou mostrar como é que nós fazíamos o balanceamento das peças. Naquela época nós não tínhamos os recursos de hoje, as máquinas tridimensionais computadorizadas, os diversos softwares de medição, que facilitam bastante, ou facilitaram bastante esse trabalho. Então, vamos imaginar que essa peça ela fosse a coluna A do cabo, tendo o lado esquerdo aqui, tira do lado direito, e no cabo ela vai nessa posição. Então nós temos o eixo Z aqui, nós temos o eixo X aqui, e nós temos o eixo Y aqui. Então nós temos que achar uma posição para simular exatamente esses eixos e planos. Então vamos aqui no caso do exemplo, nós teríamos um ponto de fixação aqui. Nós fixaríamos aqui, eu já deixei pré-posicionado para ganhar tempo no vídeo. Então com esses macaquinhos e com os sistemas de prender a peça, nós íamos exatamente simulando as condições dos eixos X, Y, Z. Depois, precisávamos fazer os ajustes, quer seja com as cantoneiras, quando nós não tínhamos a máquina tridimensional, né? Ou com a própria máquina tridimensional, nós íamos exatamente pegando as coordenadas e batendo alguns pontos de referência, né? Comparando com o relatório, e iríamos exatamente fazendo os alinhamentos, ou seja, nivelamento aqui, alinhamento e até chegar nos pontos de origem. Então, parte da premissa é que também essa peça já teria os cantos vivos. Então nós íamos comparando as coordenadas e ajustando aqui conforme necessidade. Isso tomava um tempo muito grande, muito grande. Realmente, eu disse que em torno de 30% a 40% do tempo da medição estava em gerar relatório, estava em tirar os códigos do desenho.
eu diria que outra parte do tempo, uns 20%, estava exatamente no balancear a peça. Então, fazendo todo esse trabalho, então essa peça aqui, nos pontos de referência que nós tomamos, que nós definimos a maior parte das vezes naquela época, essa peça ela está balanceada, ou seja, ela está nivelada em relação à coordenada. Então nós teríamos aqui a coordenada X passando, nós temos a coordenada Z aqui e nós teríamos a coordenada Y aqui. Então nós balanceamos a peça, ou posicionamos a peça no desempenho na posição mais fácil para nós, quase que sempre representada por pelo plano de corte ou de estampagem da peça. Então essa peça aqui ela está fixada, imaginando que ela está nas suas posições todas, e a partir daí nós faremos as medições ou as traçagens. Um cuidado que nós tínhamos aqui muito grande é que muitas vezes alguém batia na peça, que tinha várias pessoas também trabalhando no mesmo desempenho, e perdemos todo esse trabalho de balanceamento, tá? Mas isso, graças a Deus, hoje foi bastante facilitado com todo o recurso que nós já temos disponível. Nessa parte do vídeo eu vou mostrar a traçagem ou controle de uma peça individual, porque nós falamos bastante de carroceria, mas nós também temos bastante componentes. Então essa peça aqui nós já fizemos o canto vivo dela, e agora, utilizando aqui a máquina tridimensional, nós vamos fazer exatamente o controle, né? Por exemplo, desse vértice aqui em relação a um determinado furo aqui nessa parte aqui. Então nós teríamos exatamente as coordenadas todas trazendo, e nós faríamos exatamente esses controles. Então era muito comum, eu diria que bastante comum, nós fazemos traçagem de peças também. Então nós fizemos, como essa é uma peça bastante plana, nós fizemos o balanceamento dela, ou seja, o alinhamento, o nivelamento que já está aí, o alinhamento dela, e pegamos as origens que partiria desse ponto, por exemplo, e fizemos exatamente as traçagens ou os controles da peça. Então essa era uma outra prática bastante comum. Nessa parte do vídeo eu vou mostrar como que as chapelonas elas eram construídas e utilizadas. Então nós temos aqui uma peça que estamos considerando como sendo uma ferramenta do teto da Kombi. Então ele é o punção, nós temos a matriz aqui e nós temos a parte de cima. Então essa peça inicialmente, esse punção, ele foi feito um modelo de isopor, foi fundido, foi usinado na ferramentaria e agora precisa se fazer os ajustes finais. E aí a chapelonaria construiu essa chapelona num determinado corte, e essa chapelona vai ser utilizada pelos ferramenteiros para fazer os ajustes da ferramenta. Se nós tivéssemos a facilidade de pegar na mão, que muitas vezes é utilizado, é como se jogássemos contra a luz. Então nós estaríamos jogando contra a luz e vendo exatamente as folgas. Então essa na verdade é a utilização da chapelona. E agora eu vou mostrar a vocês como que essa chapelona ela é construída. Então a construção da chapelona começava exatamente você tendo um relatório das dimensões que elas foram pegas no desenho, conforme eu já mostrei até no início desse nosso vídeo. E com todas essas dimensões aqui, tanto em X quanto em Y quanto em Z, nós começamos traçando a chapelona. Então nós temos aqui inicialmente uma chapa. Primeiramente você limpava bem essa chapa, lixava e passava uma tinta Sibiros, uma tinta azul. Aqui nós temos um desempenho onde ele está coordenado, nós temos essas guias aqui de apoio. Às vezes nós colocávamos uma régua, prendíamos uma régua no desempenho para facilitar o nosso trabalho. E aí nós colocamos essa primeira chapa. E utilizando exatamente as coordenadas dos blocos padrões, nós fazíamos o traçado. Então, aqui nós temos um corte em 1500, um corte em X, 1500, que essa chapelana será no corte em 1500, em X. Depois nós temos aqui em Y e aqui nós temos em Z. Então, usando-se blocos padrões, que eu estou simulando aqui por esses blocos, que nós tínhamos até os valores desimais, centesimais e decimais, nós fazíamos os traçados. Então fazíamos os traçados aqui, aqui eu tenho um riscador, tá? E nós construímos todos os pontos da região curva. E depois, usando-se uma régua, uma escala bastante flexível, nós alinhávamos todos os pontos. E para que isso fosse sustentado, utilizava-se uns ímãs, né, que pressionava tanto de um lado quanto do outro. E aí você traçava exatamente essa curvatura. Bom, isso era feito na primeira chapa, só que essa chapa ela não vai ser cortada.
Esse aqui será apenas um modelo para ser comparado ou verificado a chapelona. Aí nós tínhamos que fazer uma segunda chapa, traçávamos da mesma forma e aí nós íamos cortar. Então essa é a chapa que nós traçamos. Então nós alinhamos a parte aqui, as laterais, os está tudo esquadrejado, ok? Dependendo do caso faríamos alguns alívios aqui. E aí nós cortamos, limamos na própria bancada. É como se nós estivéssemos aqui limando uma lima, ok? Simulando, né? Tínhamos muita habilidade. E aí essa chapelona era controlada contra o modelo que nós tínhamos aqui. Então se colocava, era tudo coordenado, as linhas, ok? E para verificar se ela estava boa ou não, usava-se uma luz. Então eu estou simulando aqui com essa lanterna, mas era uma luz branca parecida com essa, e nós jogávamos exatamente contra os pontos. Então o traçado estava bom, ou seja, a chapelona estava boa, se ela não ficava nem para dentro nem para fora da linha, tá? Então precisamos tomar um cuidado muito para a gente assim, não matar a chapelona, ter que fazer tudo de novo. Então esse era o trabalho de fazer uma chapelona. Era bastante interessante e você tem que ter uma habilidade muito boa no tocante a limar, e você tem que limar perpendicular. Então isso era um trabalho feito por pessoas bastante especializadas, principalmente as chapelonas mais complexas. Assim, chapelonas que nós temos várias curvaturas, não é isso? Ou seja, geometrias bastante complexas, você tem que ter uma habilidade muito grande. Então com isso eu estou demonstrando e terminando a parte de demonstração das chapelonas. Nessa parte do vídeo nós vamos mostrar a utilização da régua de seno. Nós temos uma régua de seno aqui que eu construí numa base de madeira e também da mesa de seno. Nós temos uma mesa de seno aqui de 2 planos. Então primeiramente eu vou mostrar a utilização da régua de seno, principalmente para nós fazermos traçados. Nós utilizávamos muito a régua de seno, na chapelonaria principalmente, para traçarmos as chapelonas. Então nós tínhamos que traçar uma linha inclinada aqui. Essa chapa está guiada, né? Com os planos aqui. Então nós pegávamos essa parte, colocávamos aqui, calculávamos exatamente a dimensão do seno, que é o bloco padrão, colocávamos aqui e a partir daí, guiado pelas coordenadas, nós fazíamos exatamente a traçagem desse plano aqui, ou seja, dessa linha aqui, tá? Então a régua de seno era muito utilizada para nós fazermos exatamente as linhas inclinadas em relação aos planos cartesianos que existem na peça. Então agora eu vou demonstrar a utilização da mesa de seno. Nós temos uma mesa de seno aqui de 2 planos. Então nós temos o primeiro plano aqui e depois nós temos um segundo plano aqui, ou seja, 2 rebatimentos. Isso permite nós fazermos medições de verdadeira grandeza, porque a peça no carro ela está no plano inclinado, ou seja, ela tem as transações em x, y, z e as rotações em y, j e k. Então essa mesa permite exatamente fazermos todas essas translações, essas rotações. Então nós calculamos aqui o primeiro ângulo, nós temos aqui os blocos padrões, na verdade, que nos permite levar para esse primeiro ângulo, e nós temos aqui depois o segundo ângulo, também com o bloco padrão nós chegamos no segundo ângulo. Aí nós colocamos essa mesa de seno alinhada, né? Ou seja, com os planos coordenados aqui. Então nós temos essa peça balanceada, conforme já demonstramos anteriormente, e aí nós estamos trabalhando agora em verdadeira grandeza. Então, por exemplo, nós queremos pegar uma medição dessa superfície aqui e comparar exatamente com essa outra superfície aqui, tá? Então exatamente a mesa de seno permite esse tipo de medição. Então isso era muito utilizado, eu já também falei anteriormente, no controle de dispositivos no controle de dispositivos de controle de peças, quando eu citei aquele exemplo do caso do tubo de freios. Então nós tínhamos vários rebatimentos, tínhamos que chegar nos ângulos em verdadeira grandeza e depois, utilizando-se mesa de seno e graminhos ou traçadores de altura, fazemos as traçagens e os controles das peças. Então essa mesa de seno era muito utilizada e hoje, na verdade, ele virou um objeto de museu. Nessa parte do vídeo eu vou mostrar uma prática que não era a regra, mas exceção, mas algumas vezes utilizadas.
Então talvez nós não dispunhamos de tempo ou recursos necessários para fazermos alguns controles. Então se utilizava muito o compasso para medidas externas, assim como um compasso para medidas internas. Então vamos imaginar que eu queira controlar exatamente a largura desse elemento aqui. E eu não tinha condições de fazer diretamente com paquímetro ou com outro instrumento qualquer. Então nós, em alguns pontos marcados, nós tirávamos uma dimensão aqui. Essa dimensão depois podia ser comparado com uma escala que nós temos aqui, ou diretamente no paquímetro também, tá? E aí iríamos comparando aqui a medida e nós teríamos exatamente as variações. Então isso era principalmente para nós verificarmos as variações que tinham ao longo de toda a peça. A mesma prática poderia ser utilizada exatamente na parte interna. Então nós pegávamos alguns pontos aqui e verificávamos. Então nós com isso, usando novamente a régua ou a escala melhor, ou o paquímetro, nós teríamos essas dimensões. E com isso nós poderíamos ter um controle aproximado da variação exatamente das abas ou das linhas de recorte ou qualquer outro elemento que eu queira comparar em verdadeira grandeza da peça. Então essa era uma prática, conforme eu disse, assim, não utilizada no dia a dia, mas era muito utilizada quando nós precisávamos ter uma medida aproximada. E principalmente utilizada para o pessoal que fazia a construção de peças na funilaria. Então ele usava muito o recurso do compasso para fazer os ajustes. E nós também, às vezes, usávamos esse compasso para fazermos algumas medidas e geramos até alguns relatórios e recomendações para correções ou outras coisas quaisquer. Nessa parte do vídeo eu vou mostrar algumas medições ou verificações auxiliares. Então, por exemplo, nós tínhamos essa peça aqui e precisávamos avaliar o raio. Como é que nós vamos medir esse raio aqui? Lembrando que sempre todas as medições das peças eram nos vértices. Então nós tínhamos um pente de raio. E esse pente de raio, na verdade, é uma chapelona, que nós temos várias medidas aqui. E aí nós jogávamos contra a luz, né? E chegamos exatamente, através do pente de raio, que esse raio aqui, ele é um raio de 14 milímetros, ou seja, logo nós temos aqui um diâmetro de 28 milímetros, então muito utilizado na época, eu acredito que até hoje seja bastante utilizado. Uma outra situação era o pente de folgas. Então nós tínhamos aqui essa peça e encaixamos aqui nesse rasgo e nós precisávamos saber exatamente a folga que tinha, ou seja, então nós temos aqui um pente de folgas com várias medidas e nós colocando aqui nós chegamos que tem exatamente 3 décimos, ou seja, então uma prática bastante utilizada na época, muito em ferramentaria também na parte de medição de peça para fazer alguns controles. Nós também tínhamos um pente de roscas que não estou mostrando aqui por causa de parafusos, tá? Aí nós tínhamos também uma situação de verificarmos esquadro. Então nós temos um esquadro de luz aqui e aí nós jogávamos exatamente contra a luz e verificávamos. Por exemplo, essa peça que eu tenho aqui está muito ruim de esquadro. Podíamos também ver a questão da régua de luz quanto à questão da retitude. Então a retitude aqui também dá para visualizar que nesse caso não está tão boa. Então nós tínhamos esses recursos aqui. E aí nós tínhamos um transferidor de grau utilizado para avaliarmos ângulo. Lembra que no sistema cartesiano você mede o ângulo na linha, ou seja, sempre um controle em 2D. Então nós utilizávamos exatamente isso daqui. Com o sistema geométrico isso saiu do ângulo e foi para a superfície, o controle. Então nós tínhamos um goniômetro. Eu considero que dentro do ambiente GDT isso daqui virou um instrumento de museu. Hoje nós temos um instrumento, aqui eu tenho, que você coloca a peça, já coloco o ângulo e sai basicamente um ângulo aqui. Eu tenho basicamente um ângulo aqui de 30 graus. Então isso não existia na época. Eu comprei recentemente esse instrumento. Eu não sei desde quando existem, mas tem facilitado bastante o nosso trabalho aqui em uma avaliação aproximada. Claro que não é um controle dimensional da forma como nós queremos dentro dos segmentos que atuamos. Tá? Então, na verdade, esses eram os recursos principais, auxiliares, para nós termos essas medidas das peças. E eu acredito que algumas delas, por exemplo, pente de raio continua até hoje, pente de folga continua até hoje, e talvez até em alguns casos a régua de luz, embora eu não veja mais régua de luz, esquadro de luz na prática, no dia a dia das áreas de metrologia. Durante todo o vídeo, tanto o vídeo 1 quanto esse aqui, nós temos falado de meios auxiliares, até no vídeo 1 eu falei bastante.
Então os meios auxiliares eles eram recursos praticamente obrigatórios para que nós pudéssemos chegar na peça final. Então eu vou dar dois exemplos aqui, um meio auxiliar de uma peça e um meio auxiliar de um conjunto. Então vamos imaginar que tínhamos um blank. A partir desse blank desenvolvido, nós fizemos a estampagem dessa peça. Só que as linhas de recorte, principalmente em peças com geometrias bastante complexas, elas precisavam de uma outra ferramenta para fazer o recorte, porque não tínhamos o conhecimento e nem os recursos de software que nós temos hoje já para calcularmos blank com as linhas de recorte, em alguns casos já saindo diretamente da estampagem. Então o que seria o meio auxiliar? Nós teríamos, a partir da peça estampada, nós posicionávamos essa peça, medíamos, aí nós traçávamos essa linha de recorte aqui, limávamos essa linha de recorte, em alguns casos também fazíamos a traçagem dessas furações aqui, e aí nós tínhamos o meio auxiliar. Esse meio auxiliar era levado para a ferramenta de corte, por exemplo, de furação, e até para a linha de recorte, era traçado no ferramenta, no macho ou na fêmea, e aí era usinado, e aí feito todo um ajuste de ferramentaria e tryout, que nós teríamos a peça. Então era muito utilizado meios auxiliares para componentes individuais ou para peças. E também nós tínhamos os meios auxiliares para ajustar dispositivos. Então esse daqui eu mostrei há poucos minutos no vídeo usando uma mesa de seno para controlarmos essa peça. Então nós teríamos um dispositivo na linha de montagem para nós soldarmos ou fixarmos essa peça. Então um meio auxiliar seria nós pegarmos essa peça que foi estampada, verificamos dimensionalmente ela está ok, verificamos essa contrapeça também aqui, que esse suporte está ok, aí nós posicionaríamos uma contra a outra nas coordenadas todas da peça e fixávamos, por exemplo, com um rebite pop ou outro meio qualquer, e essa daqui seria um meio auxiliar de conjunto para levarmos até o ferramental de fabricação de peças lá na funilaria, por exemplo, onde provavelmente eles soldariam com solda ponto ou outro meio de fixação qualquer. Então basicamente nós tínhamos os dois meios auxiliares. Então as ferramentas elas eram muito ajustadas com as peças individuais, principalmente linhas de recortes e furações, e nas formas com chaperones, conforme eu disse, e na parte de conjuntos dos dispositivos de montagem, eles eram ajustados exatamente com esses meios auxiliares que nós temos os componentes aqui. Nessa parte do vídeo nós vamos falar de um controle de planicidade. Então, às vezes também nós trabalhávamos com peças rígidas, como esse é o caso aqui. Essa é uma peça que foi obtida através de um processo de fundição. E aí nós temos que avaliar exatamente a planicidade dessa superfície aqui. Mesmo não tendo controles geométricos indicando planicidade, mas o controle de planicidade existia. E eram feitas anotações dos desenhos dizendo de planicidade, ou de perpendicularidade, ou de circularidade, então isso já existia antes de GDT. Só que o GDT ele veio trazer exatamente a simbologia e um conceito mais aprofundado. Então nós tínhamos que, através de macaquinhos, então eu tenho aqui os macaquinhos dessa peça, dá para verificar aqui no vídeo. Colocamos em 3 pontos para ter uma condição estática. Dependendo do tamanho da peça, poderíamos colocar no 4º ponto. E aí faríamos um pré-balanceamento, ou seja, um nivelamento. E nós tínhamos um nível de metrologia, que fazíamos exatamente um pré-ajuste aqui. E depois nós iríamos para um ajuste final, exatamente com o relógio comparador. Então nós trazíamos o relógio comparador, pesquisávamos exatamente 4 pontos da peça aqui nas suas extremidades, por exemplo, né? Então nós pesquisávamos 4 pontos, nós zerávamos o relógio aqui, então por exemplo nós temos aqui zerando esse relógio comparador, ok? Até nós temos 4 pontos definidos aqui, então fazíamos esse ponto aqui, depois nós pegávamos na verdade um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, talvez o 5º ponto, um ponto aqui, até termos o relógio zerado. E aí, considerando que isso está zerado, nós fazíamos exatamente o controle de planicidade. E aí nós corríamos o relógio comparador em várias posições da peça. Então aqui dá para ver exatamente o erro de planicidade com a movimentação, né, do relógio comparador. Então nós teríamos uma leitura total do indicador aqui. Então você percebe que aqui nós temos o erro de planicidade indicado, tá? Dependendo do caso, ela
ela poderia ir para mais ou para menos, sem você pegaria exatamente a leitura total do indicador. Então esse era um controle de planicidade bastante utilizado. Nós usávamos muito para ferramentais, para dispositivos, para avaliar exatamente a qualidade das superfícies em verdadeira grandeza, que o controle de planicidade é exatamente isso aí. Então o relógio comparador era muito utilizado. Comentei no vídeo 1 os recursos na sala de medidas, onde nós tínhamos um relógio comparador e um instrumento que eu chamei de santinha, na verdade era um altímetro. Então se usava bastante o relógio comparador, que ele realmente é o instrumento adequado para fazermos as medições das peças, porque o traçador de altura, que a gente acaba chamando de graminho, na verdade ele era muito bom para traçar, ele não era uma medição tão precisa para fazer as verificações dimensionais. Então esse era um recurso que nós utilizávamos bastante. Nessa parte do vídeo eu vou mostrar como é que nós fazíamos os relatórios, principalmente os croquis, vamos dizer assim, os desenhos. Então nós partíamos sempre de um desenho ou de um corte. Era muito comum nós levarmos para Xerox, diminuir ou ampliar a imagem, tá? E aí nós chegávamos exatamente e colocávamos essa parte aqui na mesa de luz. Então nós fixávamos exatamente esse papel, que é o que vai ser copiado aqui na mesa de luz. Esse aqui é aquele relatório famoso que eu tenho, né? Então nós fixamos aqui e aí em cima disso nós colocávamos uma segunda folha, que é a folha onde nós vamos copiar. Então também nós prendíamos aqui essa folha, não é isso? Aí nós ligávamos a luz na mesa de luz e aí começa exatamente a aparecer a parte de baixo. E com os recursos que nós tínhamos, réguas, esquadros no caso, né? Esquadros, então nós temos aqui um esquadro de 45 graus, ou poderia ser régua, ou transferidores de grau, ou até esse recurso bastante utilizado, que é a curva francesa. Nós começávamos exatamente a copiar, a traçar na parte de cima a peça. Então nós fazíamos aqui, depois nós tínhamos aqui, também fazendo outra linha. Aqui nós tínhamos exatamente uma parte que eu vou traçar, que é aqui da roda, da caixa de roda, por exemplo, teria que achar aqui através de uma melhor posição. Então vou pegar aqui, vou traçar aqui um pouquinho maior. Então nós tínhamos que fazer exatamente isso daqui, tá? E aí apagando a luz, aqui nós temos exatamente algumas linhas traçadas. Eu não tenho vergonha de dizer que quando eu trabalhava na General Motors, na área de engenharia, o trabalho era tanto, eu gostava de fazer muito bem feitos os relatórios. Eu construí essa mesa de luz aqui em casa e meu filho, que tinha na época 7 anos de idade, me ajudava a fazer alguns desenhos que eu utilizava nos relatórios. Até hoje ele se lembra disso. Então aqui é exatamente isso que nós utilizávamos para fazer. Era bastante prazeroso, mas também bastante trabalhoso. No primeiro vídeo eu falei sobre a régua de cálculo. E aqui eu quero mostrar algumas réguas de cálculos que eram muito comuns na nossa época. Então, na verdade, quando nós tínhamos a feira da mecânica, a gente colecionava isso. Essa régua de cálculo eu ganhei quando eu entrei na Volkswagen em 69. Eu já nem lembro quem me deu essa régua, mas eu guardo ela com muito carinho, embora eu não saiba operá-la, porque é muito difícil, precisaria ter um treinamento disso aí. Aqui eu também tenho uma régua de cálculo da escola Piping, onde você tem os cálculos de seno, cosseno, tangente, cotangente, tanto de um triângulo retângulo quanto de um triângulo não retângulo, sabe? Então era muito comum isso aí. Nós tínhamos o Cacilhas, conforme eu já falei, mas era muito comum nós termos essas réguas de cálculos. Nós temos uma outra régua de cálculo também na mesma escola, onde você tem conversão de medidas, ou seja, sempre para facilitar. Lembrando que boa parte desse tempo nós não tínhamos a máquina de calcular. Nós tínhamos aqui uma outra régua de cálculo da seco, que fala de rotações, a parte de fresamento, você fazer questões de profundidade, de dimensionamento. Aqui uma outra régua, uma tipo de tabela, régua de cálculo, que fala também sobre parafusos, sobre ângulos de roscas, coisa parecida. Nós temos uma outra aqui da Dupont, que fala de conversão de medidas,
e também aplicação no produto deles, então era muito comum isso aí. E nós temos uma outra aqui da Ford, eu falei da Ford em relação ao controle estatístico do processo. Então, novamente, era muito difícil os cálculos na mão, então nós temos uma régua de cálculo aqui de controle estatístico que foi feito pela Ford, né, para cartas de controle e estudos de capabilidade. E aqui nós temos uma outra carta também, que era exatamente uma régua, que é para calcular a amplitude, para facilitar o operador na linha de montagem. Durante o vídeo eu falei de nós fazermos relatórios à mão, fazermos desenhos à mão na mesa de luz. Então aqui eu tenho guardado com muito carinho o material que eu utilizei durante a minha vida na metrologia, na área de engenharia também. Então hoje basicamente se utiliza muito pouco disso. Eu tenho aqui vários gabaritos de números, nós temos gabaritos de diversos, aqui uma quantidade para nós facilitarmos os desenhos, ajudavam bastante. Nós também temos aqui alguns gabaritos para facilitar a escrita, tem o famoso mata-gato, quem é da minha época sabe o que eu estou falando. Nós temos aqui as curvas francesas, eu tinha várias curvas francesas, eu tinha até mais dessas do que essas aqui, utilizavam bastante para nós fazermos as curvas. Nós tínhamos aqui a escala, então essa é uma escala que a gente tratava com muito carinho, tinha maior, menor. Tem aqui uma também que foi uma doação, um brinde da Concretex, tinha umas escalas em tamanhos menores que utilizavam bastante para nós pegarmos as cotas nos desenhos. Então esse aqui eu guardo com muito carinho também. Eu tenho aqui, o compasso que eu usava bastante, mas eu tinha aqui um jogo de compassos que todo bom desenhista, pessoas que trabalhavam com desenho tinham, e basicamente virou um museu isso daqui, uma história do museu, mas eu guardo com muito carinho esse meu jogo de compasso, que eu utilizei bastante, e principalmente esse. E também nós temos aqui uma outra, tipo do que a gente chama hoje para um estilete, para nós fazermos recortes em alguns papéis, para fazermos traçados ou relatórios. Eu tenho várias escalas também aqui, ou réguas que a gente utilizava. Também nós temos vários esquadros, eu tenho esquadros maiores e menores. Aqui nós usávamos muito esse grafite da época, nós tínhamos grafite de por exemplo, 1 milímetro, 0,9, 0,7. Tá? Aqui, se nós tivéssemos que fazer ângulos maiores, né? Então se nós pegássemos, tínhamos aqui um goniômetro, esse daqui de 360 graus, tínhamos também menores que isso. Então se nós quiséssemos fazer raios maiores, esse raio aqui chega mais ou menos até a 300 a 400, aproximadamente 400 milímetros, também utilizávamos. Tem esses dois esquadros que eu não largo e não dou para ninguém, foi meu companheiro durante boa parte da minha vida na engenharia para fazer trabalhos com geometria descritiva. E finalmente, o que eu tenho com muito carinho, que eu mostrei para vocês no começo desse vídeo, foi essa régua que eu construí e esse esquadro, quando eu tinha, eu acredito que menos de 18 anos, e que tem um grau de precisão bastante acentuado, considerando-se a forma como foi falado. Então isso fica como registro. Eu acredito que muitas pessoas da minha idade vendo esse vídeo vão lembrar e também devem ter guardado como eu estou guardando aqui. E vale novamente como registro para a juventude. Estou terminando esse vídeo e eu começo agradecendo a Deus por ter me dado a capacidade de lembrar tantos detalhes que muitos deles existem, né, na minha mente há mais de 50 anos. Algumas vezes até no vídeo a gente acaba engasgando porque você quer falar uma coisa, aparece uma outra imagem e você quer falar também da outra e assim por diante. Também agradeço a equipe que me ajudou, a Maria Valdiene, a Aline, ao Ricardo, ao Leonel e ao Vinícius que estão comigo direto ou indiretamente e me ajudaram bastante. Mesmo porque esse material todo que eu gerei para esse vídeo, ele teve que ser construído e nos 2 últimos anos eu tenho juntado o material para tornar possível isso aí. Também eu vou deixar aqui no final os dados da nossa empresa. Nós somos especialistas em GBT, engenharia dimensional, e nós temos um curso de formação de especialista em GBT, engenharia dimensional, que na verdade é uma especialidade bastante interessante no mercado de trabalho hoje, ou seja, algumas competências elas foram desprezadas e novas competências surgem. Então se nós fizermos todos esses cursos,
que eu acredito darão em torno de 360 horas, é um curso de especialização bastante significativo e vai ser bastante produtivo do ponto de vista de gerar novas competências e abrir novas oportunidades no mercado de trabalho. Então, meu muito obrigado a todos.